Passo agora em sequência para a professora Eliana Laurentino, que vai apresentar o artigo Identidades Culturais na Baixada Fluminense, referências profundas das raízes que ficam. Perfeito, Bruno, muito obrigada. Agradecer o convite, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, poder partilhar e falar um pouquinho desse artigo, né, e também ouvi-los e fazer essa troca, eu acho que é um momento importante. Bem, eu trago, né, esse mapa que já me acompanha há um certo tempo e já indica um pouquinho desse interesse, né, de apresentar esse estudo a partir de um local, né, que é a Baixada Fluminense. E para a gente aqui, né, os pesquisadores desse território já entende, né, que ele é um conceito, eh, variável de acordo com o pesquisador, então alguns municípios podem ser enquadrados, outros não. E de certa forma eu tenho, me interessado para entender essa construção, né, identitária do território. E, enquanto professora, né, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, eu também tenho participado de 2 grupos, né, que são grupos importantes também interessados nesse território, que é o grupo de pesquisa de estudos da história da educação local, o ELO, né, e também do grupo de pesquisa e extensão cultural A Cor da Baixada. Esses grupos, né, me permitem também dialogar com outras produções, com outras investigações, e isso diz muito sobre essa proposta desse artigo. Ele tem uma relação de muito afeto, né, já que eu vou falar nessa produção tem o objetivo de trazer uma referência de um ponto de memória, que é o ponto de memória Varanda Cultural Abolição. As minhas pesquisas, né, desde o mestrado, elas estão relacionadas a entender, né, o investimento entre história e memória, e aí especificamente, né, como que a história e a memória, ela é mobilizada na Baixada Fluminense pelos pesquisadores, através das suas ações, dos seus projetos, entendendo como que esses projetos historiográficos, né, eles mobilizam projetos políticos na região. Então aqui eu estou trabalhando com disputas de memória, né, como que esses agentes e essas produções, elas já estão de certa forma, consolidadas no território há bastante tempo. Então aqui, né, para mim, o interesse está especificamente em mobilizar os usos que são feitos do passado, né, e para esse artigo específico, eu vou trazer um uso muito, muito próximo, que é a partir desse quintal, né, entender como que os pontos de memória eles estão acontecendo em quintais. E então essa relação, né, que se estabelece entre o o local, né, que eu estou aqui mobilizando, ele está construído dentro de uma proposta que reconhece que há um interesse, que é um interesse local, né, um interesse específico, mas que tem essa potência política e essa ação desses agentes, mas que conversa numa dimensão de escalas, né. Então, metodologicamente, eu estou operando aqui com uma operação de escalas. Então, entender como que as políticas públicas nacionais, elas vão impactar nessas políticas públicas estaduais e como que esse local está conversando com isso, e especificamente como que esses, né, esses agentes aqui do território, que em sua maioria eu estou, identificando, né, muito interessados com esses usos do passado, mobilizam essa construção de leitura e ações dos seus projetos políticos no território. O que eu pude observar, né, ao longo dessas pesquisas é que o patrimônio é uma chave importante, né, e aí eu trouxe aqui um trecho uma definição realizada por jovens e que foi analisada, né, pelo Mário Chagas, pensando como que esse patrimônio faz parte dessa construção coletiva, dessas relações de comunidade. E aí essa definição desse grupo de agentes parte de um lugar específico, né, que é o Museu Vivo do São Bento, que esteve presente durante, né, muito tempo aqui em Duque de Caxias, aí pensando no Duque de Caxias, esse município da Baixada Fluminense, né, esse município central, e é um museu considerado um museu de percurso, né, um museu com esse diálogo com a própria museologia social. E que foi produzido a partir de professores, que não tinham ideia, né, dessa relação com o museu, o que eles faziam era estudos de visitas, né, estudos desse território, mas que,
mas que, de certa forma, né, o que se observou é que esses agentes foram caminhando e dialogando, né, com outras áreas do conhecimento, especificamente com a própria museologia social, identificaram que o que eles estavam fazendo tinha uma relação com essa museologia social. E aí, o que a gente observa, né, é que esse lugar aqui, no Museu Vivo do São Bento, esse museu de percurso, ele tem uma certa particularidade, né. Atualmente ele não está sob administração do do espaço, da Secretaria de Educação. Houve uma disputa política, né, no final do ano passado, ele passou para a Secretaria de Cultura, e a minha pesquisa ela caminha muito até o momento que estava ligada à Secretaria de Educação, né, com projetos específicos relacionados às práticas educativas ou à chamada educação patrimonial. E aí uma dessas características, né, do próprio Museu Vivo de São Bento, é que o bairro é um museu, né, então é uma leitura e uma construção desse grupo, né, de professores que vão construindo junto com a comunidade o que que é uma leitura do que é importante ou que deve ser preservado como memória. Ou seja, faz parte desse projeto, né, que se lê nesse território, de que existem disputas de memória. Quais são os lugares que precisam ser valorizados e quais são as narrativas sobre esses lugares que serão valorizadas. E isso conversa muito, né, com esse ponto de memória com a Agenda Cultural Abolição, já que o IBRAM, né, a partir de 2009, criou uma política pública de investimento para uma certificação de espaços específicos que se reconheciam como lugares de memória. Então, até, né, 2000, mais ou menos 2021, que é o momento que essa política se intensifica, o número de pontos de memória no Brasil era bem restrito. E aí, a partir desse investimento maior do IBRAM, né, recente, saltou para mais de 500 pontos de memória. O Rio de Janeiro é um dos estados que mais concentram essa certificação, né, no Brasil, então está com 99 pontos de memória hoje, de acordo com o site do IBRAM, se reconhecendo como ponto de memória, e a Baixada Fluminense tem 16 pontos de memória. O que esse, artigo mobiliza é uma leitura de como que a Baixada Fluminense, né, tem esse histórico de uma cultura, histórica, né, um investimento na memória, um investimento na história, como que a Baixada Fluminense conversa com esses pontos de memória. Então, o que eu consigo, né, apresentar nesse trabalho é como que, o ponto de memória Varanda Cultural Abolição faz parte desse investimento do próprio Museu Vivo de São Bento, né, de um trabalho de educação patrimonial que faz com que espaços que normalmente são espaços culturais, que têm mais facilidade de uma identificação enquanto ponto de cultura, passem a reconhecer que aquilo que eles fazem ou as práticas que são realizadas em seus espaços estão ligadas à memória, né, a essa representação de uma identidade brasileira de longa duração. O Varanda Cultural Abolição, né, que foi, certificado a partir de 2021, também está nesse grupo, na Baixada Fluminense, que se reconhece, né, como aquele que promove a difusão de valores de memória do grupo, que tem uma relação mais, de uma gestão democrática com essa comunidade, né, que tem esse intercâmbio, aquilo que o próprio IBRAM mobiliza. E eles, realizam nesse espaço práticas especificamente da capoeira. E aí esse artigo, né, para mim ele tem uma relação muito afetiva, porque é uma pesquisa que eu já acompanho tanto do próprio Museu Vivo de São Bento, né, e a produção histórica na Baixada Fluminense, essa relação que se dá em escalas, como que esses agentes nesse lugar estão conversando, né, com essas políticas públicas relacionadas ao patrimônio, e como que isso implica em ações diretas, né, no território, né, considerando que a luta e que esses agentes entendem que o direito à memória, né, é um caminho para a busca de outros direitos. É, eu chego nesse ponto de identificar, né, os pontos de memória, eh chamando a atenção para esse aspecto específico que o próprio Museu Vivo do São Bento trabalhava, que é o museu, que é o aspecto de entender que esse espaço, por exemplo, lá nesse bairro, ele é considerado patrimônio. E aí o que que é patrimônio para eles, né? É entender que esse lugar aqui recupera a memória de mulheres de luta pelo direito à moradia. E o Varanda Cultural Abolição também está em um espaço de ocupação.
E esse espaço mobiliza, né, levantar uma série de objetos e uma série de referências que estão dentro dessa prática. Nesse caso, né, os primeiros moradores da onde hoje está o ponto de memória, é o seu Sebastião e a dona Valeriana, que são uma representação também, né, de um território marcado por um estigma de moradores nordestinos, e o ponto de memória mobiliza, né, a identificar essa pesquisa, é chamar a atenção que tem outros moradores de diferentes regiões que compõem esse local, como o seu Sebastião e dona Valeriana, que são de Minas Gerais, né, mas tem moradores do Pará, também do Nordeste, e como que isso permite uma leitura dessa diversidade do território, e como que eles possibilitam, né, apresentar esse lugar como lugar também de luta de construção, de busca dessa ocupação do local e de manutenção dessas práticas culturais. O trabalho, né, fez um interesse de investimento com esses primeiros moradores do local, né, com entrevistas com esses moradores, então tem trechos um pouquinho no artigo, apresenta aqui, né, o que não cabe lá no artigo, mas um pouco desses bastidores, desse levantamento de material, de entrevista. Essa é a filha do seu Sebastião e dona Valeriana, e toda a documentação que ela mobiliza, né. Eh Diante do tempo que acaba sendo mais curto, também só para chamar a atenção da potência que tem, né, a proposta desse artigo é chamar a atenção da potência que tem esses espaços que se reconhecem como pontos de memória para a construção de acervos, para leituras de acervos e para possibilidades de estudos e pesquisas a partir do território. Então há um diálogo direto, né, desses espaços, também um interesse direto de acompanhar a relação desses espaços com as escolas próximas, a leitura que elas fazem desses espaços, né, mas também mobilizar um reconhecimento desses locais enquanto aqueles que são guardiões de certas memórias que não estão visibilizadas. Então acho que é um pouco dessa proposta, né, que o artigo mobiliza. Aqui estão alguns dos objetos levantados, né, e a produção que foi feita a partir desse espaço do Varanda de Memória, a construção que se estabeleceu, né, desde esse princípio, e como que esses quintais, né, que são localizados esses pontos de memória, conseguem estabelecer essas relações com a produção de conhecimento. Acho que é um pouco isso, Bruno. Ficar por aqui, a gente vai conversa um pouco mais. Obrigado, Eliana.